Matemática, simples, simples, simples e prática. Nessa videoaula eu trago para você, dentro das atividades complementares ao PET 2, terceiro ano do ensino médio, os seguintes temas: distância entre dois pontos, equação da reta e inclinação da reta. Todos eles temas muito cobrados aí nas provas dos vestibulares, na prova do Enem, beleza? Então vale muito a pena você ficar atento, porque são conteúdos muito frequentes aí nas provas. Não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? É, menino, Zé Joinha, nosso amiguinho virtual. Ele está na sua apostila do PET e eu o trouxe para nos ajudar aqui, beleza? Brincadeiras à parte, a primeira proposta é a seguinte: em um gráfico cartesiano, podemos determinar a distância entre dois pontos sempre que tivermos suas coordenadas. Sendo assim, qual é o perímetro do triângulo ABC no gráfico cartesiano ao lado? Então veja bem, nós temos aí três pontos que formam um triângulo e quer saber o perímetro. Primeiro, perímetro é a soma de todos os lados, então eu preciso determinar o valor de cada um desses lados e somar. Porém, aqui eu tenho a te mostrar dois caminhos. O primeiro deles é da maneira convencional, pela fórmula aí que é dada por distância de A até B, é raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. E isso é nada mais nada menos do que o quê? O Teorema de Pitágoras, só que vem aí de uma forma diferente. Então vou mostrar para você das duas formas para você entender direitinho, beleza? Olha, primeiro eu vou ter que achar as coordenadas desses pontos, o que é XA, XB, YA, YB. Para você que tem dificuldade, XA é o X de um desses pontos aqui e XB é o X do outro. Lembrando que não tem obrigatoriamente que ser o ponto A. Tem que você pegar um ponto, chamar de A aqui e pegar as coordenadas dele. Então vou colocar aqui nesse A, a coordenada é quanto? 1, 2, 3, 4. 4, não é mesmo? E o Y desse ponto A é quanto? Veja, 1, 2, 3. O Y é 3. Vou pegar as coordenadas agora do ponto B ou do ponto C, ambos estão aí na mesma direção em relação ao eixo X, mas vou pegar aqui do ponto B, viu? O X desse ponto B é quanto? Veja que é 4, então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E o Y desse ponto é quanto? 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Então o Y é 8. Agora é só pegar esses valores e os colocarem na fórmula. XA, vou tomar como ponto A esse ponto mais alto aqui, o B. Na verdade ele até é o ponto B, mas vou tomar como ponto A. Você pode pegar esse A e esse B, ou esse A e esse B, tanto faz. Eu vou fazer assim só para evitar sinais, porque se eu pegar aqui, fica 4 menos 16, que dá menos 12. Então vou pegar esse ponto que tem o X valendo 16 primeiro, que fica mais fácil, né? Então vai ser 16 menos o X desse ponto, que é 4 ao quadrado, com Y a mesma coisa. Vou pegar aqui 8 menos 3, e eu poderia pegar aqui o 4 primeiro e o 16 depois, que daria a mesma coisa, porque daria menos 12 ao quadrado, ficaria mais 12. Então, 16 menos 4, 12, né? Ao quadrado, 8 menos 3, 5 ao quadrado. Resolvendo isso aí, 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. 144 com 25, 169. Cuja raiz é quanto? É 13. 13 da hipotenusa do triângulo, mais 5 aqui desse cateto menor, mais 12 do cateto maior. 16 tira 4 aqui, sobra 12, ou seja, de 4 até 16 é 12. Somando tudo, 12 com 5, 17 com 13, 30. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite. B de bons estudos para você, aluno ou aluna motivada que está querendo aprender um pouco mais para ir bem no vestibular, para ir bem no Enem. Se você é um aluno ou uma aluna dedicada, com certeza você vai se dar bem na prova do Enem. Vamos agora
resolver por um outro caminho, pelo Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é muito simples. Você pega a hipotenusa, eleva ela ao quadrado, e isso precisa ser igual ao quadrado dos catetinhos. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X quadrado é igual a 144 mais 25, x quadrado é igual a 169, raiz anula a potência, raiz de 169, 13. Veja o que eu disse no início. Isso é nada mais, nada menos do que uma das ferramentas mais úteis da matemática, que chama-se Teorema de Pitágoras, beleza? Agora vamos à correção da questão número 2, que propõe o seguinte. Por um princípio de proporcionalidade, conhecendo-se a distância entre dois pontos por meio de uma foto aérea, é possível calcular a distância entre outros dois pontos. Márcio, de posse de uma foto aérea, conhecendo a distância entre os pontos A e C, determinou a distância entre os pontos A e B. Quanto ele encontrou? Então veja bem, aqui nós temos que encontrar as coordenadas dos pontos primeiro, assim facilita, né? Como é uma malha quadriculada, é fácil. 1, 2, 3, 4. 4 espaços. Aqui foi quanto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porém, do ponto A ao ponto C, dá 240 metros. Significa que cada espaço desse aqui mede quanto? Você pega 240 e divide por 12, porque 16 menos 4 dá 12, certinho? Que dá quanto? 2 vezes 12, 24, para 24 nada, desce um zero. Então, cada espaço desse vale 20. Sendo assim, aqui vale 20, 40, 60, 80, 100, né? 100 centímetros. Como eu disse anteriormente, vamos ao Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, vou chamar isso aqui de x, é igual catetinhos ao quadrado. Esse 240 ao quadrado com esse outro cateto 100 ao quadrado. 240 ao quadrado, vou pegar só 24 vezes 24 aqui, ó. 4 vezes 4, 16, eu elevo 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 24, 48, somando aí, 9, 8, 17, elevo 1, 576. Porém, tinha 2 zeros na jogada, porque tem um de cada 240. Então, eu vou aqui colocar 576 com mais 2 zerinhos aí, beleza? E 100 vezes 100, 1 vezes 1 é 1, acompanhado de 4 zeros, porque 100 vezes 100 é 10.000. Juntando 10.000 com 57.600, vai dar 67.600. Aplicando-se a radiciação, a raiz anula o expoente. Quanto que é a raiz de 67.600? Eu vou pegar aqui e fazer uma continha. Eu suponho que é 260, então se 260 vezes ele mesmo der 67.600, é porque 260 é a raiz de 67.600. 6 vezes 6, 36, elevo 3, 6 vezes 2, 12, 3, 15, 2 vezes 26, 52, somando aqui 7, 676. Um zero, outro zero, um zero, outro zero. Então deu certinho, tá vendo? 260 vezes ele mesmo dá 67.600. Logo, isso me garante que a raiz quadrada de 67.600 é 260. A alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. A questão número 3 foi uma questão que eu peguei do banco do CIMAV e diz o seguinte. Na figura, a reta R corta o eixo X no ponto Q de coordenadas menos 16 e 0 e o eixo Y no ponto P de coordenadas 0 e 20. Sabendo alfa, que é o ângulo que a reta R faz com sentido positivo no eixo X, então a inclinação da reta equivale a quanto? Meu amigo, minha amiga, inclinação da reta, muito cobrada aí também nos vestibulares e no Enem. E como que você acha a inclinação de uma reta? Basta você saber o que é tangente, certinho? Para isso eu vou pegar aqui, já determinar a medida dos catetinhos desse triângulo. Aqui disse que o ponto Q tem coordenadas menos 16, o primeiro que aparece aqui é sempre o X, né? E 0, 0 para o Y, então está aqui. E que o ponto P tem coordenadas 0 e 20, 0 para o X, 20 para o Y. Então 20 de altura. Aqui agora ficou mamão com açúcar. Sabendo que tangente é inclinação, né? O que que eu faço? Vou pegar cateto oposto, né?
Tangente, que é a inclinação da reta, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente, o M, o coeficiente angular aqui, é o cateto oposto ao ângulo amarelinho, cor de ouro aí, que é 20, dividido pelo cateto adjacente, que é 16. Ah, professor, mas tem aqui é menos 16. Não se calcula módulo em medidas negativas. Ou seja, o comprimento de qualquer coisa, ele é sempre positivo, né? E desse triângulo não é diferente. 20 dividido por 16, a gente simplifica e simplifica. 20 por 4 dá 5, 16 por 4 dá 4. 5/4 é a inclinação. Agora, você poderia também fazer por uma outra fórmula que diz assim que y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Lembrando que as coordenadas desse ponto são menos 16 e 0, olha, e desse ponto são 0 e 20, substitui isso aqui dentro, é tranquilo. Y, que é 20, olha, o y está lá na altura 20, menos y0, que é 0, é igual a inclinação que, suponhamos que eu não saiba, né? Que multiplica x, que é quanto? Quanto que é esse x aqui? 0, menos x0, que é o x desse ponto aqui, que é quanto? Menos 16. Porém, tem um menos na fórmula, tem um menos na abscissa aqui. Então, vai ficar 20 menos 0 é 20 mesmo. M que multiplica 0 aqui não vale nada, menos por menos, mais, né? Então, aqui, mais 16. Então, 16m igual a 20, m igual a 20 sobre 16, que a gente simplifica e chega no mesmo lugar. Tem dois caminhos, eu te mostro os dois e você faz a opção pelo que você julgar melhor. Falou, terceirão? Então vamos agora à correção da atividade número 4, que caiu na Universidade Federal do Paraná. Essa é muito boa, mas pense o seguinte, questões de vestibulares não são simples. Elas são sempre mais exigentes. Então, suponha que duas partículas P e Q se movam no plano cartesiano, de modo que em cada instante t, a partícula P está no ponto 2t, que é a abscissa, 3 menos t, que é a ordenada, ou seja, essa parte é x, essa parte é y. E a partícula Q está no ponto 4t, que é a abscissa, que é o x do ponto, e 3t menos 2, que é a ordenada, que é o y do ponto. Com base nessas informações, avalie as seguintes afirmativas. As partículas colidem uma com a outra num instante t igual a 5/4. Para a gente saber isso, a gente vai ter que caminhar muito. Vou até abrir um espaço aqui. Instante 0. Olha, aqui diz que o instante t, a partícula P está nessas coordenadas. Eu vou calcular o instante 0 no começo da coisa e no lugar de t, eu vou colocar um 0, então vai ficar 2 vezes 0, que é quanto? Que é 0. 3 menos 0 é quanto? É 3. Veja que aqui é o x do ponto, aqui o y do ponto. 2 vezes 0, porque eu estou considerando o instante 0, é 0. 3 menos 0 é 3 mesmo. Vamos considerar agora a partícula Q. As regras da partícula Q são essa aqui, ó, 4t para o x, então é instante 0, 4 vezes 0 é 0 mesmo. 3t menos 2 para o y. O t é 0, instante 0, então 3 vezes 0 é 0, sobra o menos 2, certinho? Agora vou considerar um instante 1. Vou lá, tiro o t e coloco 1. Onde era t agora é 1, porque eu estou trabalhando no instante 1. 4 vezes 1, 4, né? É o x do ponto. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1, certinho? Agora, a equação do primeiro grau é dada pela regra que y é igual a x mais b. O que eu faço? Eu pego esses dados e coloco na equação da reta P, que é essa azulinha aqui, ó, 3. Por que 3, professor? Porque 3 é o valor de y, né? No lugar que era y, agora é 3. Onde era x vai ser quanto? Vai ser 0. Então, 0 vezes a, ou a vezes 0, mais b. Ou seja, b é igual a 3, porque a vezes 0 soma esse a, fica só o b de um lado e o 3 do outro. b igual a 3, certinho? 2, agora estou pegando esse ponto, olha. Y vale 2, no lugar de x eu coloco 2 também, é igual 2 vezes a, porque era ax, a vezes 2, 2a, mais b. Porém o b vale 3, então 2 é igual a 2a mais 3.
2 menos 3, que troca de lado, igual 2A. Menos 1 igual 2A, troca de lado, 2A igual a menos 1. Isolo A, por causa da quarentena que ainda não acabou, sobra menos 1 meio. Y é igual a menos x sobre 2. Por quê? A vale menos 1 meio, eu vim aqui, coloquei menos 1 meio, ficou menos 1 meio de x. B vale 3, vim aqui no lugar do B, coloquei o 3. Essa é a equação da reta que passa no ponto P, né? Vou até jogar ela para cima para fazer a equação da reta que passa pelo ponto Q. A equação da reta Q. Então, menos 2, por quê? Porque eu estou pegando o menos 2 aqui, colocando no lugar do y, e vou colocar 0 no lugar do x, onde era a vezes x, vai ser a vezes 0, mais b. Então, a vezes 0 é nada, sobra quem? Sobra b igual a menos 2, né? Agora, vou pegar esse outro ponto, colocar 1 no lugar do y, colocar 4 no lugar do x. Vai ficar 4a mais b. Porém, o b eu já tenho, que é menos 2. Então, vai ser 4a menos 2. Trago o menos 2 para o primeiro membro, ele vem positivo. Assim, 1 mais 2 dá 3, 4A igual a 3, ou seja, isolando A é igual a 3 quartos. Eu tenho o A e tenho o B, eu monto a minha equação. Y é igual, no lugar que tinha A, tem 3 quartos de x, porque é A vezes x. No lugar que tinha B, eu coloco menos 2, porque o B vale menos 2. Agora eu tenho as duas equações. Veja que caminho longo, né? Agora já vou analisar a primeira afirmação aqui. As partículas colidem uma com a outra no instante t igual a 5 quartos. Vamos ver se é verdade. Vou pegar aqui essa equação, né, do ponto Q e essa equação do ponto P. A equação do ponto Q é essa, olha, 3x sobre 4 menos 2, porém eu já tirei o mínimo aqui, olha, 4 dividido por 1, 4 vezes 2, 8. E para colidir tem que ser igual, no instante que elas colidem, elas têm coordenadas iguais, então eu vou igualar as equações. A outra equação é menos x sobre 2, porém, eu já vou tirar o mínimo, olha, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, 4 dividido por 2, 2 vezes x, 2x, 4 dividido por 1, que está aqui debaixo desse 3, 4 vezes 3, 12. Sendo assim, eu desprezo os denominadores e trabalho com os numeradores. 5x, por quê? Porque eu trouxe esse 2x, ele veio positivo, juntou com esse. 20 do lado de cá, por quê? Eu trouxe esse 8, ele veio positivo, juntou com 12. 5 vezes 4 é que dá 20, então o x vale 4. Se o x vale 4, o y vale 1. Por quê? Porque se você olhar o ponto, olha aqui, ó, 4 e 1. Então nem precisa fazer mais nada. Nesse ponto aqui, 4 e 1, então quando o x for 4, o y é 1. Vou até mostrar para você na retinha, olha. Primeiro ponto, 0 e 3 é esse camarada azul aqui, ó. 0 para o x, 3 para o y. O segundo ponto, 2 e 2, é esse aqui, olha. 2 para o x, 2 para o y. Tá aqui, passei a retinha P. Agora, a retinha verde de esperança aí para você. No lugar que era 0 e menos 2, eu vou ter que pegar do 0 e descer até o menos 2. No lugar que era 4 e 1, vou ter que pegar do 4, subir até a altura 1. Passar a retinha aí, retinha Q. Olha eles colidindo, olha que bacaninha. Eles estão colidindo, ou seja, as duas retinhas estão passando exatamente no mesmo ponto. E esse ponto aí é o ponto de coordenadas 4 e 1. Qual o instante desse ponto? O instante 4, e aqui está dizendo que é 5 quartos, então é falsa. Ambas as partículas passam pelo ponto 4 e 1. Verdade? Verdade. Olha aqui o ponto 4 e 1. As duas retinhas estão passando em cima dele. Então, verdade, né? A terceira afirmação, no instante t1, no instante t igual a 1, a distância entre as partículas é raiz de 5. Vamos ver isso, ó. No instante t1, t1 foi quando eu coloquei o 1 aqui. Olha o instante t1. Ambas as partículas passam pelo ponto 4 e 1. Então, T1 é esse instante que eu coloquei o 1. Um ponto deu 2 e 2, né? E o outro ponto deu 4 e 1. Então, nós temos aqui D2, a distância daqui até aqui, olha, desse 2 e 2 que é esse, e desse 4 e 1 que é essa distância, isso aqui,
ao quadrado tem que ser igual a esse cateto 2, que vai do 2 ao 4, mais esse cateto 1, que vai do 1 ao 2, então mede 1. Então, D2 é igual a 4 mais 1. D2 é igual a 5. Raiz quadrada em ambos os lados, raiz anula a potência, D é igual a raiz de 5. Então, é verdade essa afirmação. Sendo assim, voltando às opções, assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. A 1 é falsa. Alternativa correta aqui, letra A. A última questão agora, vou até trazer num quadro verde para você, verde de esperança. Na figura abaixo, tem-se representada em um sistema de coordenadas cartesianas a trajetória de um móvel que parte da cidade A e vai até a cidade D, passando por B e C. Sendo os 4 pontos pertencentes à reta de equação 5x menos 3y menos 15 igual a 0. E B e C, os pontos de interseção com os eixos coordenados. A distância entre as cidades B e C é de quanto? Então veja, a distância entre as cidades B e C. B está aqui, C está aqui. Então, nós vamos calcular essa distância de B até C. Agora, nós temos aqui a equação, que é 5x menos 3y menos 15 igual a 0. O que é que eu vou fazer? Veja bem, quando eu tenho esse ponto, eu sei que o y dele é 0, porque está na altura do zero. Esse ponto eu sei que o x dele é 0. O que é que eu faço? Eu pego, vou até aumentar o espaço aqui, eu vou lá e coloco no lugar desse x, o x dele é 0. Se você ligar ele lá no eixo x, chega no rumo do zero. Então, olha o zerinho aqui. Então, no lugar que era 5x, vai ser 5, 0. Sumiu 5x, sobrou quem? 3y menos 15. E agora eu isolo 3y e y é igual, multiplicando por menos 1, para inverter aqui, ó, 3y é igual a menos 15, e y é igual a menos 5. Por quê? 15 dividido por 3 é 5, né? Como 15 era negativo, menos 5. Achei as coordenadas do ponto B. Agora eu vou caçar as coordenadas do ponto C, que é esse. Nesse eu sei que o y dele é 0. Então vou lá no lugar do y, que é esse camaradinho, coloco 0 e ele some. Fica só o 5x menos 15 igual a 0. Isolo o 5x, isolo o x, dá 3, porque 15 dividido por 5 é 3, ou seja, 5 vezes 3 é que dá 15. Então eu tenho a coordenada dos dois pontos. Agora é mole para eu caçar a distância. Aqui eu posso dizer que isso é menos 5, por quê? O y aqui é menos 5. Aqui eu posso dizer que isso é 3, porque o x é 3. Teorema de Pitágoras nele. Hipotenusona ao quadrado, BC ao quadrado é igual a catetinhos ao quadrado. Esse 5, como eu disse, módulo é sempre positivo, né? Embora esteja numa zona negativa, eu estou falando de distância. E mais 3 ao quadrado, que é esse catetinho ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 com 9. 34, radiciação anula a potenciação, vai ficar BC igual a raiz de 34. A alternativa correta, letra A. A de até a próxima videoaula. É um prazer que você esteja assistindo essa videoaula e eu o convido a se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrita e a divulgar aí com seus amigos. Eu estou dando o melhor de mim para que você tenha o melhor futuro possível, que você seja aprovado no vestibular dos seus sonhos, no Enem e se dê bem, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.